A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em João capítulo 8 e definitivamente agora o evangelista começa a mostrar para nós que os judeus, os saduceus, os fariseus, eles estavam dispostos a encontrar algo com o que acusar Jesus. Por isso, logo no princípio desse capítulo, nós vemos Jesus que tinha ido para o Monte das Oliveiras, aí de madrugada ele volta para o templo e enquanto ele está ali, Jesus está sentado ensinando tanto os escribas quanto os fariseus, e fazendo um parênteses aqui, né? Escribas e fariseus tinham crenças diferentes. Na verdade, eles não viviam em comunhão, em concordância de ideias. Ao contrário, eles tinham as suas divergências, que eram bem grandes. Mas como ambos estavam muito descontentes com a presença de Jesus, eles se uniram para encontrar um motivo para o qual matar Jesus. E aqui, então, eles pegam uma mulher que havia sido apanhada em flagrante de adultério, e a lei sim manda apedrejá-la, e eles levam essa mulher para Jesus. Eles colocam ela de pé diante daquele momento em que Jesus está ensinando no templo, e aí então eles perguntam, no versículo 4, né? Essa mulher foi surpreendida em flagrante. Engraçado chamarem Jesus de mestre, né? Obviamente com um tom de ironia, não no sentido de rendição do seu coração. E eles vão dizer, olha, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E aí, o que o senhor tem para dizer? Preste atenção que eles estavam achando um jeito de acusar Jesus. Não é que de repente os saduceus e os fariseus tinham desejado saber qual era a opinião de Jesus a respeito daquilo. Na verdade, eles queriam encontrar um pretexto para poder acusá-lo. Igual quando as pessoas vêm falar com a gente para perguntar da Bíblia ou da nossa fé, mas você observa que na verdade não é que elas querem saber de Deus. Elas querem tirar as dúvidas como que para contestar de volta ou com a intenção de ridicularizar a nossa fé. Você já passou por isso? De alguém vir perguntar para você alguma coisa da Bíblia ou de Deus, mas que você percebe que a pessoa na verdade não é que ela quer conhecer mais de Deus, ela só quer saber se você sabe, ou ela quer poder dizer para você o quanto aquilo que você está falando é uma grande bobagem. Só que aqui no caso, a gente pode até ser pego de calça curta, né? Talvez em algum momento a gente receba alguma pergunta que a gente realmente olha e pensa, Senhor, como que eu respondo isso? Só que Jesus não é assim, né? Então Jesus, ele estava ali inclinado, escrevendo na terra com o dedo. Imagina só, Jesus estava ensinando e de repente ele começa a escrever na terra, ele começa a escrever no chão com o dedo. E eles tinham feito a pergunta, Jesus não respondeu. E aí eles perguntam novamente. E aí, então, qual que era a pergunta? Apedreja ou não apedreja? Veja bem, se Jesus fala apedreja, poxa vida, ele veio para salvar o perdido, ele não veio para condenar o perdido. Ele veio para perdoar os nossos pecados. A missão de Jesus, queridos, não foi vir à terra para trazer, vamos dizer assim, o julgamento. O julgamento é para aquele que não aceita a graça que ele trouxe. Ele veio para salvar o perdido. Então, se ele diz apedreja, ele está condenando aquela mulher. Se ele fala não apedreja, ele está se voltando contra Moisés. Ou seja, a estratégia dos fariseus e dos saduceus era uma estratégia muito boa. Mas Jesus, que é Deus, que é maravilhoso, que é soberano, ele só diz uma afirmação, que está aí na metade do versículo 7. Ele fala, olha, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E ele volta e continua escrevendo no chão. A Bíblia não diz para nós, queridos, o que é que ele estava escrevendo. Existe uma crença comum de que Jesus estava listando no chão o pecado daquelas pessoas. Porque lembre, o que nós temos visto até agora é que Jesus está conosco. Jesus viu Natanael, Jesus conheceu Nicodemo, Jesus sabia da mulher do poço, Jesus sabe de mim e de você. Então, há uma crença que diz que ele devia estar escrevendo o pecado das pessoas no chão, e cada um vendo o seu pecado escrito, ninguém sabia de quem era o pecado, mas pensou, eu vou me arrancar fora daqui. Não sei, porque a Bíblia não respalda isso, mas que faz um sentido, faz. O que acontece é que cada um daqueles homens, começando pelos mais velhos, ou seja, pelos mais sábios, né, pelos aqueles que já tinham vivido um tempo de vida, cada um deles foi indo embora.
E aí chegou o momento que ficou somente Jesus e a moça. Até os saduceus e os fariseus foram embora. E aí Jesus pergunta para ela no versículo 10, mulher, onde que eles estão? Ninguém condenou você? Ela falou, ninguém, Senhor. E daí Jesus diz para ela, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Preste atenção que aqui Jesus não estava concordando com o pecado dela. O fato de Jesus perdoar o pecado não significa que Jesus se agrada do pecado ou que o pecado para Jesus é nada. Lembre, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Até mesmo o pecado desta mulher foi posto sobre Cristo. Ou seja, o desejo de Jesus não é que a gente só pense, oba, Jesus veio, vamos pecar à vontade. Ao contrário, Jesus ele não é conivente. Jesus não ama o pecado, Jesus ama o pecador. Jesus amou esta mulher. E aí, Jesus começa a dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, que é o que ele fala no versículo 12. Ou seja, agora ele começa a falar para aqueles que voltaram, ou para aqueles que permaneceram, né, que não estavam ali para julgá-la, dizendo, se vocês querem enxergar, se vocês querem ver além daquilo que está diante de vocês, eu sou a luz que guia vocês. Como o Senhor já havia dito, que ele era o pão que podia alimentar. E os fariseus que estavam ali começaram a acusá-lo. Por quê? Porque o testemunho ele só é válido, só é aceito quando 2 ou mais testemunhas falam de você. Portanto, Jesus falar de si mesmo não trazia crédito. Outra pessoa tinha que falar dele. Se bem, queridos, que, como eu disse, embora João não fale tanto dos milagres e sinais que Jesus fez, Jesus havia feito grandes milagres e muitos sinais que provavam que ele era Deus. Assim como nós vimos anteriormente, né, ser dito para Jesus, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com essa pessoa. É impossível. Então, aqui ele começa a discorrer por um período do Evangelho de João, desse capítulo, dizendo que, na verdade, não é que ele dava testemunho dele mesmo. O Pai testemunhava de quem ele era, porque ele havia sido enviado do Pai. E tudo aquilo que ele estava fazendo não seria possível ser feito se Deus não fosse com ele. Só que isso fez com que eles ficassem ainda mais irados. E aí Jesus vai voltar a dizer a partir do versículo 21, olha, eu vou embora. E vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no seu pecado. Porque Jesus estava querendo dizer para eles, o momento de achar a luz é agora que a luz está aqui com vocês. Se vocês continuarem nos seus pecados, vivendo dos seus sacrifícios e se apoiando na lei de vocês e não na lei de Deus, vocês não vão encontrar a luz. Eu sou a luz do mundo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Porque veja, voltando ainda naquela controvérsia do sábado, quando o Senhor instituiu o sábado, quando o Senhor Deus instituiu o sábado, ele estava fazendo com que o sábado fosse um dia de descanso, um dia de busca da sua presença, um dia de bênção. E os judeus foram colocando tantas leis e tantas regras que fez com que o sábado fosse um lugar de peso. Então, se um animal caísse num buraco, você tinha que deixar o animal morrer, você não podia fazer bondade no sábado. Então, assim, Jesus estava querendo dizer, eu sou a luz, vocês não precisam mais andar nessas trevas. E aí, no versículo 24, Jesus fala assim, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. E quando ele disse esse eu sou, na minha Bíblia está tudo com letra maiúscula. Este eu sou, queridos, é uma referência, anota aí o texto, a Êxodo 3,14 e a Deuteronômio 34,29. Esse eu sou está totalmente relacionado com Deus. Quando ele disse eu sou, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele entenderam que ele estava fazendo uma referência a Deus. Então, tanto o versículo 24 quanto o versículo 58 é uma referência a um texto que estes homens que conheciam a lei e os profetas sabiam muito bem. Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o enviado de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E lá no final do capítulo, no versículo 59, a gente vai ver que eles pegaram em pedras para tirar dele, porque eles disseram, esse homem blasfema. Porque definitivamente, apesar dos ensinos, porque Jesus não era somente mais um mestre,
Ele não estava trazendo somente mais conhecimento, ele estava trazendo o cumprimento das profecias dos profetas. Ele estava dizendo, olha, vem a hora e já chegou. Agora é o momento em que, ao invés de nós nos apoiarmos em sangue de animais, o sangue do Cordeiro vai ser derramado. Eu sou o pão da vida que te alimenta, eu sou a água da vida que te sacia e eu sou a luz do mundo. Se você estiver comigo, você não vai ter fome, você não vai ter sede e você não vai andar em escuridão. Só que eles não conseguiram compreender isso. E ele ainda vai afirmar no versículo 29 que ele sempre faz o que agrada o Pai. Portanto, tudo aquilo que Jesus fez, e quando a gente lê os milagres, os sinais, as obras, Jesus revela para nós o Pai. O Pai tem prazer em curar. O Pai tem prazer em atender a oração. O Pai tem prazer em olhar com compaixão para aquele que é desprezado. Deus, ele não rejeita, os homens rejeitam, os homens vivem de glórias de homens, mas Deus, ele pode tanto estar com os pequeninos como com os grandes, porque o que Deus olha é o coração. Deus não olha a nossa conta bancária, Deus não olha nosso emprego, Deus não olha quantas pós-graduações nós temos. O Senhor Deus olha o nosso coração. Ele atende a todo aquele que se volta para ele. E é por isso que Jesus vai falar no versículo 32 que se eles conhecerem a verdade os libertaria. Esse povo não tinha o Novo Testamento como nós temos. Nós temos aqui o Novo Testamento para ler as obras de Jesus, para ler como aconteceu a igreja primitiva, né, no livro de Atos, para lermos as cartas a respeito enviadas às igrejas. Nós temos muitos recursos. Mas esses irmãos, queridos, eles estavam diante de um novo ensino. Às vezes a gente pode ler o Evangelho e pensar, Senhor, por que as pessoas não te entenderam? Queridos, elas não entenderam porque era algo muito novo, era algo muito diferente. E, portanto, realmente, elas só iriam compreender se elas buscassem compreender, se elas buscassem conhecer a verdade, porque a verdade iria libertá-las. Só que isso estava tão estranho na cabeça deles que, no versículo 33, alguns judeus que estavam crendo em Jesus falaram assim, nós somos descendência de Abraão. Nós jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós vamos ser livres? E sabe o que isso me lembra? Que muitas vezes nós também, quando estamos falando de Jesus para alguém e falamos, olha, Jesus veio para perdoar os seus pecados, Jesus veio para te dar uma nova vida. Muitas pessoas às vezes pensam, mas eu não tenho pecado. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. As pessoas colocam numa lista os pecados como se pecados grandes contassem e pecados pequenos não. Porque a Bíblia fala que se a gente pensa mal do nosso irmão, se a gente fala mal do nosso irmão, se a gente trata mal o nosso irmão, isso é pecado igual. Então aqui parece que eu vejo esses homens tendo o mesmo comportamento que nós temos, né? A gente sempre acha que, imagina, eu não sou escravo, né? E aí Jesus, olha queridos, o que ele vai falar no versículo 34. Em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, aqueles que não têm Jesus Cristo no seu coração, é quase como se eles não tivessem uma escolha de não pecar, eles são escravos, eles estão presos no pecado. Mas todo aquele que vem para a luz, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, ele deixa de ser escravo do pecado. Então, aí o pecado ele pode ser uma opção. Eu posso escolher. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo no nosso coração, nós podemos escolher pecar ou não pecar. Só que quando esses homens começam a insistir com Jesus, não, nós somos filhos de Abraão, nós não somos pecadores, nós não somos escravos. Aí Jesus vai falar com eles de maneira mais direta. Ele fala, olha, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. É isso que ele vai falar no versículo 43. E ele vai dizer assim, vocês são do diabo. O diabo é o pai de vocês e vocês querem fazer a vontade dele. Porque o diabo ele foi assassino desde o princípio. É isso que Jesus vai falar no versículo 44. E aí, então, ele diz, eu falo a verdade e vocês não creem em mim. Daí, versículo 46 diz, quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, Jesus era Deus. Jesus estava dizendo no versículo 7, quem é de Deus ouve as minhas palavras. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus estava trazendo para eles uma verdade muito dura. É como Paulo, se você conhece a história de Paulo, é como Paulo antes de conhecer o seu Jesus. Paulo acreditava que ele precisava matar todos aqueles que acreditavam em Jesus, porque eles eram
pessoas que estavam descumprindo o sábado e pessoas que estavam falando contra a lei de Moisés. E quando Jesus apareceu para Paulo, ele entendeu que, na verdade, aqueles a quem ele perseguia eram pessoas amadas de Deus. Mas o próprio Jesus precisou se revelar para Paulo, porque senão Paulo não enxergaria. E aqui, Jesus está sendo forte nas afirmações, mas Jesus está fazendo o que Deus quer que ele faça, que é dizer, olha, vocês estão aí acreditando que vocês estão me seguindo, mas vocês estão fazendo a vontade do Pai de vocês, que é o inimigo, que é o diabo. Jesus não mede palavras, Jesus diz diabo. E aí, então, os judeus disseram para Jesus no 48, no versículo 48, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E eu cheguei a mencionar esse versículo quando eu estava fazendo aquele parêntese sobre judeus e samaritanos, porque quando um judeu chama um outro judeu de samaritano, queridos, ele está querendo ofender. Ele está querendo dizer, você não é puro, você não guarda a lei, você deve vir de um casamento misto. Ele está querendo dizer assim, olha, você não presta. É quase tipo isso. Então aqui eles falam, olha, você é samaritano e tem demônio. E Jesus fala, eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. E ele vai continuar falando com esses homens até dizer que Abraão viu o dia dele. E aí, queridos, quando Jesus diz para esses homens que Abraão havia visto o dia dele, no versículo 56, e que ele ficou alegre, aí sim a cabeça desses homens ficaram confusas. Porque eles falaram no versículo 57, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Claro, vamos pensar na história. Se esses homens estivessem olhando naturalmente, fazia sentido. Jesus não poderia ter visto Abraão se Jesus fosse apenas um homem. Porque Jesus nasceu muito depois de Abraão. Abraão era um patriarca. Mas por que Jesus disse que Abraão viu o seu dia? Porque lembre-se, João está querendo mostrar para nós que Jesus é o Filho de Deus. E que Jesus não nasceu de Maria, como se ele nunca havia existido antes. Jesus não foi criado, Jesus estava Deus do princípio. Não tem começo e não tem fim. Portanto, Jesus viu Abraão porque Jesus já existia quando Abraão veio à terra. Então, para esses homens, isso foi demais. E eles quiseram, então, pegarem pedras para matar Jesus. E nós vemos, finalizando o capítulo, finalizando a meditação, nós vemos que cada vez mais, mesmo que Jesus tente revelar a sua verdade, a verdade do Pai, a turma sempre se divide em duas partes. A parte que crê, a parte que fica maravilhada com o ensino de Jesus, a parte que fala, nunca vi uma pessoa que falasse dessa maneira, e a parte que fala, esse cara tem demônio, esse cara é doido, vamos matar ele. Então, se fosse para aplicar para as nossas vidas, queridos, eu penso que a gente deve fazer como Jesus e falar a verdade para as pessoas. Dizer para elas que Deus as ama, não julgar, do mesmo jeito que Jesus não julgou a mulher que estava em adultério. A única coisa que ele disse foi, vai, não peques mais. Por mais que ele não tenha dito ali, o Pai te ama, vai, não peques mais, somente o fato dele não julgá-la já demonstrou isso. Eu acho que o que eu e você temos que fazer é isso. Amar os pecadores, não amar o pecado, não concordar com o pecado, mas amar os pecadores e também saber que, ainda que as pessoas se oponham à nossa fé e pensem, nossa, que estranha, nossa, que boba, ai, ela segue isso, ela segue aquilo, ai, ela não faz tal coisa porque desagrada a Deus, que você entenda que se você está fazendo a vontade de Deus, você está certo. Que é o que eu sempre falo para as minhas filhas. Nós temos que ser luz no mundo. Jesus é luz no mundo. E se eu e você somos filhos de Deus, nós temos que ser luz. Então, se todo mundo briga, a gente não briga. Se todo mundo fofoca, a gente não fofoca. Se todo mundo fala mal, a gente não fala mal. Se todo mundo está, vamos dizer assim, perdendo a paciência e fazendo aquilo que não deve ser feito, nós deveríamos ser os apaziguadores. Eu sei, não é fácil. É por isso que nós somos luz, porque Ele é luz. Então, quando a nossa luz está apagando, a gente corre para Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E Ele pode iluminar o meu caminho e o seu, para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se o Senhor Deus permitir. Até lá!
se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!